Bom, nós estamos entrando na reta final do nosso semestre. O que a gente vai ter depois disso é só uma rápida introdução nas operações específicas de gás. Por quê? Porque lá no sexto ciclo vocês vão ter terminais de regasificação. Então, para que vocês tenham um pouquinho de entendimento, como o upstream ligado ao gás, especificamente, nós vamos separar o gás do petróleo e vamos falar um pouquinho para vocês melhorarem o aprendizado e ajudar vocês lá no conhecimento geral de quem vai estar apresentando terminais de regasificação. Que na verdade era uma matéria minha, como para que eu não ficasse com duas matérias distintas à noite e de manhã, eu repassei e peguei só as matérias que eu repito de manhã e à noite para poder fazer a gestão melhor, não só da minha vida pessoal, mas também das aulas. Então, primeiro, vamos aqui dar uma recordada em alguns pontos que eu tenho que guardar para poder fazer essas análises, né? Esse módulo 4, eu preparei uma apostila para vocês, na verdade não é uma apostila, é quase um e-book técnico, foi feito para o mercado, e onde ele tem alguns exercícios e tem muitas tabelas e exemplos de dimensão. Baseados no quê? Baseado nas embarcações. Eu sempre vou ter que ter, para cada embarcação, os dados de quanto ela tem de capacidade para transportar fluido, quantas metragens cúbicas de casco de área livre ela tem para poder transportar carga containerizada, se ela opera em plataformas altas, como as de water, ou se ela vai operar em plataforma fixa, mais baixa. Na verdade, dá para operar em tudo, mas dependendo do tipo de carga, eu vou ter que requisitar um tipo diferente para ter uma melhor experiência. Pensando sempre o quê? Eu preciso otimizar as minhas operações. Então, quanto menos viagem eu fizer, mais efetivamente eu atender as minhas necessidades de entrega na unidade marítima, automaticamente eu acabo economizando de certa forma. Ah, mas a embarcação não está fretada por dia de qualquer forma? Tá, só que o combustível que é utilizado é um volume muito grande. E eu tenho ainda a questão das emissões que a gente vai calcular também, beleza? Então vamos lá, vamos relembrar alguns pontinhos, tá? Então a ideia aqui é introduzir os principais conceitos e práticas de logística ao setor offshore, abordando infraestrutura, tipo de embarcações, demandas e métricas de produtividade. Tudo isso aqui a gente já viu, a gente só não viu as métricas de produtividade. É justamente isso que a gente vai lançar agora. Dentro da importância, eu tenho aí, em termos de análise inicial de dados, distância da costa, variabilidade das demandas e condições climáticas. Por quê? Para cada tipo de mar, eu vou ter que calcular um tempo maior, um tempo menor, desviar a rota e assim por diante. O papel, garantir a continuidade operacional, segurança e eficiência nas operações. Isso também a gente já sabe, nós já vimos isso. Um exemplo real, o papel da Petrobras no Brasil e a importância da logística para os campos operados na Bacia de Campos. Se eu não tivesse uma boa logística, a Petrobras não teria como atender a todas as plataformas, já que ela é o maior produtor de petróleo da América Latina, especificamente operando no Brasil. Então, é um exemplo real aí. A estrutura, gente. Principais elementos, portos, armazéns, terminais de abastecimento. Então, peraí, se eu estiver optando, fazendo a opção de operar por um terminal adaptado dentro de um porto, eu vou ter um padrão de logística, de espera, de timer diferenciado de quem está operando exclusivamente dentro de uma base offshore. Eu entro e saio a hora que eu quero. Dentro do porto eu vou ter que aguardar as minhas janelas de oportunidade. Eu entro dentro da janela para poder entrar e sair. Então, eu tenho que ter detalhes da minha operação muito mais robustos. Eu tenho aí terminais de reabastecimento quando no porto, muitas vezes, não é no mesmo local que você vai operar. Ou você vai ter que trazer a barcaça, operar de contrabordo para fazer abastecimento,
ou você vai ter que parar num determinado berço para poder fazer abastecimento. É diferente na base offshore, que eu posso ter o quê? O sistema de estocagem permanente, que vai fazer esse atendimento de uma forma mais direta, tá? Exemplos de alguns portos offshore no Brasil: Ibitiba e outros portos de apoio, né, na bacia de Campos Santos e Espírito Santo. Ibitiba é a maior base offshore da Petrobras no Brasil, competindo diretamente com as operações de Açu, que a Açu é dividido com outras empresas. Ibitiba é 100% Petrobras. As funções: movimentação de cargas de convés, armazenamento de fluidos, diesel e granéis sólidos e tratamento de resíduos. Então, aqui eu já tenho algumas amostras do que eu vou estar transportando. Então, eu sempre vou ter que conhecer que carga eu estarei transportando para poder fazer esse dimensionamento. E nem todas as cargas, quando eu opero em berço dentro de um porto, eu vou ter a possibilidade de mobilizá-las ali. Eu tenho que ter determinadas características. Cargas ultra pesadas, por exemplo, eu tenho que saber se a capacidade do meu berço suporta o peso daquela determinada carga. Numa base offshore, normalmente ela já é pensada dentro desse raciocínio. Automaticamente eu consigo ter tambores, sistemas de armazenagem, inclusive de resíduos. Por quê? Dentro daquela máxima que nós já conversamos, tudo que eu levo, eu trago. Eu não posso jogar resíduo no mar. Não vou dizer que sempre foi assim, mas hoje tem que ser assim. A questão ambiental, ela é muito forte. Os principais tipos de embarcação nós já vimos também, e aí a gente volta a relembrar vocês: o PSV, Plataforma Supply Vessel, os Utilities, normalmente para cargas emergenciais e viagens de embarque e desembarque operacional de pessoal. O HTS, o Anchor Hanger Tank Supply, funciona meio como um rebocador e um manejo das âncoras, é um prestador de serviço. Algumas características que a gente vai ter que observar é a capacidade de cada um desses de carga, manobrabilidade, ele é azimutal, ele trabalha para todos os lados, ele consegue entrar na plataforma de bordo ou de bombordo. Então eu tenho que entender isso. Sistemas de posicionamento dinâmico, eles possuem, não possuem? Então, os mais tecnológicos hoje, os mais novos, basicamente têm quase todos os sistemas integrados. Então, eles conseguem operar qualquer tipo de carga destinada àquele tipo de embarcação. Os mais antigos, pode ser que vocês encontrem alguns que não tenham as mesmas características. Eu tenho que saber isso antes de pensar em fazer a requisição. Senão pode ser que eu não consiga entregar lá. Eu saio com uma embarcação, chega lá, não consigo manobrar ela para fazer a entrega da carga. Isso daria problema também. Funções dos utilities, transporte emergencial de carga de convés. O PSV, capacidade de carga, manobrabilidade de sistemas de posicionamento. E a variação de tamanho, eu botei o PSV 4.500, com capacidade aproximada de 4.500 toneladas. Então, neste documento técnico que eu vou dar para vocês, tem uma pequena tabelinha, é só exemplificativa, dos PSVs e as capacidades deste. Mas, se eu for trabalhar profissionalmente, o ideal é o quê? Que eu busque no site do fabricante os dados precisos para operar aquele tipo de embarcação, detalhadamente. E aí eu sei qual é a capacidade real e sim, eu passo a estar trabalhando com as novidades do mercado, Os principais tipos de carga transportada: carga de convés, diesel, fluidos, exceto água e diesel. Por quê? Porque onde eu levo água limpa, água consumível, eu não posso misturar em tanques da mesma forma. Então, normalmente, eles utilizam embarcações diferentes. Tá? Granéis sólidos. Cargas de convés. Cargas unitizadas e não unitizadas, dentro de caixa ou carga solta,
como risers, tubos e containers refrigerados. Produtos químicos e resíduos, necessidades de áreas segregadas e manuseio especial devido às regulamentações de segurança. Já vimos também as cargas. Gente, segue o mesmo padrão do transporte marítimo. Qual é a diferença aqui? Que eu tenho algumas cargas sensíveis. Eu tenho lama de perfuração, que ela vai e deve voltar na mesma quantidade. Eu tenho produtos químicos extremamente tóxicos e com risco de explosão, incêndio. Então, eu vou ter um cuidado especial quando transportar determinados produtos. Produtos químicos e resíduos, né? Necessidade de áreas segregadas e manuseio especial devido às regulamentações de segurança. Como temos no navio convencional, eu vou ter também a mesma regra para aplicar no transportador marítimo de apoio. Eu vou segregar dentro da própria embarcação e dentro da própria onde? Base offshore, ou quando eu estou usando ali um berço dedicado no porto, com as mesmas características. Estão vendo que eu estou dando um resumo do que a gente viu e eu estou relembrando alguns pontos para vocês que serão essenciais para que vocês possam fazer a projeção de cálculo. Ok? Fluxo logístico de suprimentos e resíduos. Abastecimento regular e backload. O que é isso? É o que eu vou entregar e o que eu vou trazer de volta. Carga entregue e carga retornada ao porto ou à base. Exemplo, água industrial e diesel, frequência de entrega e uso de hubs móveis para otimizar o abastecimento. Se eu tiver um porto, provavelmente, se eu não tiver uma área segregada para fazer isso, eu vou ter hub móvel. O que é hub móvel? Caminhão de água de óleo. Caminhão-pipa. Sim, seria tipo um caminhão-pipa. Tá? Mas, o que eu perco aqui? Lembra que nós conversamos sobre economia de escala? Eu perco a economia de escala. Porque a cada requisição de um caminhão móvel, eu vou gastar muito mais do que se eu tivesse estocado e tirasse direto. Lembra? Empurrada, híbrido, puxado. Dentro da filosofia da própria gestão logística. Tá? Logística reversa de resíduos e lixo, gestão ambiental à disposição adequada conforme normas vigentes. Hoje se tem tem que se ter uma preocupação muito grande com a logística reversa. Então tudo que vai tem que voltar. E dá para entender que a produção de lixo lá não é fácil. Porque é todo mundo indo no banheiro, todo mundo comendo, é muita comida, né? São mais de 6 refeições por dia. São de 3 em 3 horas. Na verdade, a cozinha fica aberta 24 horas. Né? Mas eles servem normalmente um café, um lanche, um almoço, um lanche, um jantar e a ceia. Mas você vai ter lanche no teu refeitório, é bem farto, não tem problema com isso. Tanto é que a gente tinha, um tempo atrás, grandes problemas de obesidade. Mas hoje nós temos, inclusive, linhas de alimentação diet para aqueles que são identificados. Existe um programa de qualidade de vida, onde são analisados esses indivíduos e ele tem a comida separada se ele desejar, ele tem a linha de servir mais light. Vai depender dele, de tomar jeito ou não. Gostou da ideia, hein? Tinha que ser ela, né? Ela ficou amarradona. Esse emprego que eu quero. Uma cidade De grátis passada. Oxe, não, você viu? No sábado eu comi a minha única refeição do dia. Eu comi uma esfirra de chocolate cedo, tomei 2 copos de Coca-Cola e eu fui comer. Isso foi tipo, sei lá, 11 da manhã. Eu fui comer de novo, era 11 da noite. Que eu fui no McDonald's. Não, porque eu não. É porque você para de cair no horário que eu como, que é de manhã. É a única vez que eu como no dia. Tá certo. Praticamente. Bom, tá certo. Dentro do planejamento de carga e backload, o que eu vou ter que avaliar em termos de demanda de carga variável? Gráficos de demanda semanal e os fatores que os influenciam, condições meteorológicas, tipo de unidade. Então, tudo que é mobilizado para ir e para voltar da unidade marítima, gente,
eu vou colocando dados e vou acumulando essas informações. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar de forma gráfica. Por quê? Você consegue observar e dimensionar para uma próxima ida. Diferentes tipos de medição de carga, tonelagem em área de conversa e número de içamentos, por exemplo. Por que isso? Porque isso reproduz ao final o tempo de demora de operação de cada unidade marítima. Então eu saio, eu já sei mais ou menos o que eu vou entregar, quantos içamentos serão necessários para que eu tenha o quê? O tempo final. Eu não posso começar a fazer uma entrega, principalmente quando eu estou operando em pool, e que à noite eu não consiga entregar. Eu não vou fazer operação noturna de logística. Pode até ser de forma emergencial, mas não uma prática. Então eu tenho que pensar nisso. Planejamento para minimizar as variações, importância de previsões e ajustes logísticos para a sua otimização. Então, a previsão é uma das chaves do processo. Você tem que analisar o tempo, as condições de mar, no mínimo nos últimos 5 anos, né? O quanto você demora para cada tipo de carregamento, não somente de ida, mas de volta. Mudou o mar, vai aumentar mais, vou consumir mais combustível, vou ter mais emissões. Tudo isso deve ser pensado e dinamizado antes da embarcação sair. Depois não adianta. Ah, mas aconteceu no meio, não estava previsto. Beleza, mas não pode ser toda vez, senão eu gero uma perda econômica muito significativa. Metrização da produtividade logística. Então, como é que a gente vai metrizar isso? Indicadores para operações portuárias. Como é que a gente vai fazer? Número de içamentos, vazão de diesel e fluidos, ocupação de berço. Qual é o tempo para carregar o navio em 10 toneladas, em 8 toneladas, em 7 toneladas? Para fazer o transbordo para a unidade marítima, em 10 toneladas, 8 toneladas. Tudo isso eu tenho que saber e ter as métricas das médias, justamente porque isso vai facilitar o tempo, condição de combustível que vai precisar para aquela embarcação e assim por diante, tá? E o custo final, isso talvez seja um dos pontos mais importantes. Indicadores para o transporte marítimo, vai ser qual? Qual é a composição da minha frota? Visitas semanais, são ou não são necessárias? Taxa de ocupação de tanques, qual é a média? De deck, qual é a média? Então, a partir do momento que eu sei qual é a frota que eu vou ter à minha disposição para fazer essas alocações, eu consigo com mais precisão fazer esses dimensionamentos. Comparação entre métricas de produtividade para unidades de produção e perfuração. Então, numa unidade tal, os caras conseguem fazer, eu tenho determinadas métricas melhores que a outra. Então, vai depender de equipe, tipo de bomba, sistema, tipo de embarcação. Então, chega uma hora que você tem as médias estatísticas de quase todos. Hoje, com a facilidade da IA, o sistema basicamente ele se arranja, te passa a informação com a menor perda possível. Sistemas profissionais. Mas eu tenho que entender como é que eu vou dinamizar isso tudo aí. Gerenciamento de riscos e incertezas. Aqui talvez seja um dos pontos principais que a gente vai ter que estar observando, né? Principais riscos: condições climáticas adversas, interrupções de abastecimento. O clima é uma coisa que eu consigo ter uma previsibilidade até um determinado ponto. Depois de um determinado ponto eu não tenho. Então eu tenho que ter um plano B para resolver esse tipo de problema. Ferramentas de gestão de risco, planejamento com sistemas de IA, como eu havia dito, uso de bancos de dados de demanda, monitoramento de condições climáticas. Quanto mais dados, e comentamos em outras aulas também, que o futuro vai ser baseado em análise de dados. Quanto mais capacidade você tiver de entender, analisar, entender esses dados, mais precisão de entrega, de custo você vai ter. Exemplo aí, ações para mitigação de incertezas.
ou seja, algo que eu vou fazer para diminuir a incerteza, como rotas alternativas e ajustes de cronograma. Então, lanço uma semana antes, 3 dias depois, 2 dias antes, mudo a rota, porque eu sei que ali está previsto tempestade. Eu tenho que ter em mente que eu tenho entregas a 200, 250, às vezes 300 quilômetros da costa. Tudo pode acontecer dentro desse período. Lógico, ele pode ser amenizado pelas estatísticas, deve, mas nem sempre vai sair do jeito que eu quero. E eu tenho que ter um plano B para poder reduzir, pelo menos, essa incerteza. As tecnologias, né, de sustentabilidade. Isso vem se falando muito, gente. Cresceu muito a questão da sustentabilidade em portos, do transporte marítimo, transporte de apoio e na própria unidade de perfuração. O petróleo, né, a exploração de hidrocarbonetos e gás, ela já é muito mal vista em termos internacionais por causa das questões de mudança climática. Então, o próprio mercado ele tenta se acomodar e se arranjar de uma forma que diminua esses impactos ou os torne cada vez menos agressivos. E a forma que ele está encontrando é com o uso de tecnologia. Então, sim, eu preciso melhorar o meu aprendizado tecnológico, sim, e muito para quem quer trabalhar nessa área. Principalmente, não é saber usar de uma forma geral, mas primeiro conhecer os sistemas que existem para você saber como você vai se virar caso tenha que trabalhar com um sistema desse. Sensores de internet das coisas, IoT, para monitoramento de carga e demandas em tempo real. Automação de armazéns e controle de frota. Então, a automação e digitalização, ela vem crescendo a cada dia de forma muito pontual e muito específica. Sustentabilidade, práticas de logística reversa, redução de emissões, sistemas de eficiência energética nas embarcações, nos berços dedicados em portos e nas unidades marítimas e nas bases offshore. Então é algo que vem crescendo, buscando cada vez mais a redução dessas emissões, porque emissão é custo. Eu pago pelo carbono emitido. Inicialmente no mercado voluntário e agora, a partir de 2024, daqui a alguns anos, vamos pagar obrigatoriamente no mercado regulado. Então isso tem que ser estudado desde agora. Um exemplo, o uso de combustível de baixo carbono nos PSVs. Isso já tem, né? Já estamos trabalhando aí com biodiesel, com biometano, tem. Mas ainda é caro para a operação. E nem todos seguem. Eu tenho sistema de motores, né? A motorização, sistema Euro, que é um sistema um pouco mais limpo. Eu tenho algumas características que já estão sendo trabalhadas e a gente tem que acompanhar essa evolução dentro do próprio mercado. Desafios futuros e expansão, demanda crescente, expansão das operações offshore e necessidade de infraestrutura logística ampliada. Isso sempre, né? Até 2018, eles achavam, 2019, que em 2035 a era do petróleo acabaria. Ele teria aí um steady state, um estado de equilíbrio, e os renováveis, os elétricos assumiriam. Veio a pandemia e ficou claro que isso é impossível. E a demanda do petróleo só vem aumentando cada vez mais. Então, provavelmente em 2050 a gente começa a melhorar isso. Mas antes eu acho bastante difícil, tá? Então... Porque os países que eram pobres, estavam em guerra, na África, na Ásia, na América Central, no Haiti, Somália, Ruanda, vem se recuperando, desvendando espaço e força no mercado. Então, eles mesmos estão dizendo, não posso sair aí, o mais barato para mim é esse tipo de coisa. Esse é o problema. Perguntado a um grande especialista por que o petróleo dura, ele fala, no dia que a energia renovável for mais barato que o petróleo, alguém investir no petróleo. Mas com a mesma segurança. Não adianta eu usar energia renovável utilizando termoelétrica de backup. Acabou o vento, acabou o sol,
eu aciono a minha termoelétrica. Não adianta, eu estou emitindo carbono. É gás, é menos, mas eu estou emitindo carbono. Então é uma falácia. Então é certo a gente afirmar que o petróleo subsidia as renováveis? Sim. O petróleo subsidia as renováveis. Senão nós não teríamos o que nós temos hoje. Expansão de infraestrutura portuária, investimentos em novos terminais, ampliação de portos como Ibitiba e desenvolvimento de novas bases no sul e no sudeste. Esta é uma necessidade, ok? Há uma tendência de uma tentativa, e hoje nós só temos um, que é a Sul, e Ibitiba como base offshore, exclusiva para petróleo e gás, mas há uma tendência de crescimento das bases offshore espalhadas pelo Brasil. Adaptação a normas ambientais, alinhamento a normas de sustentabilidade e segurança internacional, como as normas IBAMA e IMO. Sempre, gente, eu vou ter regras nacionais e regras internacionais, principalmente quanto a derrame, impacto ambiental, risco climático, né? Comprometendo a própria fauna e flora, os objetivos do desenvolvimento sustentável de 2030, cuidar da água, cuidar da terra e cuidar do ar. Então, é um desafio? É um desafio. Agora, falar que não está tendo expansão, para quem tem a mínima noção de acompanhar o mercado, não tem, cara. Por quê? Porque quando eu tiro o petróleo da cadeia produtiva ou o gás, eu passo a ter acesso a energias mais caras. E quem é o prejudicado? O maior prejudicado é quem está na ponta, o mais pobre. Imagina quanto ficaria uma garrafa de gás lá para ele poder usar na casa dele, no buchão. Caríssimo. E é o que é. Nós somos ricos em gás, em pré-sal, só que a gente não consegue remover esse gás. O nosso gás é caro dentro de casa. Podia ser de graça. Nós jogamos mais gás fora, vocês vão ver, do que a gente importa da Bolívia, por exemplo, de Trinidad e Tobago. Só que a gente tem uma noção. Tudo bem? Essa é a primeira parte, tá? Agora a gente vai entrar na segunda parte. Quais são os pontos principais que a gente vai ter que ter na nossa mente aí? A importância de uma logística integrada e adaptável nas operações offshore. Quais seriam os desafios e oportunidades? Otimização da eficiência, uso de novas tecnologias e cumprimento de regulações ambientais. Foi isso que a gente viu até agora. Essa é a preocupação que vocês vão ter que ter. Sendo assim, eu apresento o primeiro cenário prático, teórico prático, para vocês. Uma empresa de exploração e produção offshore está planejando suas operações de logística para apoiar uma nova unidade de perfuração na Bacia de Campos. A unidade de perfuração requer uma série de suprimentos e serviços para operar eficientemente. A empresa precisa garantir a continuidade das operações sem interrupções devido à falta de equipamentos e materiais. Então, o que eu vou apresentar para vocês é um dos problemas mais simples. E depois a gente vai... né? Então, é um simulado muito simples. Existe um grau de complexidade muito maior e outros fatores que devem ser observados, mas é só para a gente ter noção dos primeiros cálculos mais básicos do cenário. Beleza. Dito o cenário, o que eu vou ter que me fazer de pergunta? Né? Quantas viagens semanais são necessárias de uma plataforma Supply Vessel PSV para transportar todos os suprimentos e serviços necessários para a unidade de perfuração? Considerando que cada PSV tem a capacidade média de transportar 4.500 toneladas de carga geral, 500 metros cúbicos de fluido e 1.000 metros cúbicos de diesel. Então, essa é a primeira pergunta do problema. Gente, eu sempre tenho que ter, nas provas da Transpetro, Petrobras, CAI, tá? Porque você precisa saber qual é a unidade marítima para poder fazer o dimensionamento. Então, o que eles estão deixando claro? Que ela cabe 4.500 toneladas de carga geral, 500 metros cúbicos de fluido nos
tanques abaixo do casco e 1.000 metros cúbicos de diesel nos seus tanques. Então, eu sei que uma embarcação de 4.500, normalmente bota uma tabelinha com várias embarcações, você vai buscar lá as informações. 2. Considerando as necessidades de água e diesel, quantas viagens adicionais seriam necessárias de um PSV dedicado exclusivamente ao transporte de diesel e água? Então, eu não estou levando em consideração que eu vou levar outros produtos. Vou levar diesel e água. Por quê? Porque provavelmente na primeira viagem eu consegui levar o que eu precisava. E aí eu vou ter uma viagem adicional para poder fazer essa entrega. 3. Quantos metros cúbicos de espaço no convés seriam necessários para transportar todos os tubos, considerando a densidade típica dos tubos é de 1,2 toneladas por metro cúbico? Por quê? Quando eu falo em cubagem, eu falo em base, né? Volume e altura, né? Eu falo de três pontos. Né? Como é que a gente vai otimizar o problema pensando na logística e em operações offshore? Primeiro, minimizar os atrasos nas cargas essenciais para que as operações offshore não sejam interrompidas. Então, isso é o mínimo. Vocês vão ter que pensar nisso, tem que otimizar. O que é otimizar? Colocar o máximo de carga em menos viagens possíveis. 2. Gerenciar a incerteza na demanda de serviços logísticos. O mar, condição do mar. Nesse primeiro problema, a gente não vai levar em consideração esses problemas, tá? Em outros exercícios, sim. Garantir a disponibilidade de embarcações e outros recursos logísticos necessários. Lembrando, né? Já comentamos isso. Eu tenho embarcações de uso contínuo, que ficam à disposição, eu tenho embarcações de uso emergencial e tenho embarcações especiais que serão requisitadas em fases específicas do meu gerenciamento de projeto. Então, vou precisar levar os risers, são tubos enormes, no mês de agosto. Então, eu vou requisitar essa embarcação somente para aquele período. Então, primeira parte do problema é entender como otimizar a logística em operações offshore. Aí eu vou detalhar o primeiro ponto, minimização dos atrasos nas cargas essenciais. O que eu estou explicando para vocês é o meu raciocínio, pode ser que de vocês sejam diferentes, ok? Então, eu criei as minhas perguntas e eu estou respondendo, é a base do raciocínio. Primeiro, eu quero que dentro da minha operação eu tenha um planejamento proativo. O que é isso? Eu não quero esperar acontecer para eu ter um problema. Criação de um plano de contingência para cargas essenciais que incluam rotas alternativas, embarcações de reserva, estoques estratégicos de suprimentos críticos. Uso de sistemas de rastreamento em tempo real para monitorar o estado das cargas e prever possíveis atrasos. Podia colocar muito mais coisa, mas para mim eu considerei que esse na proatividade seria os mais importantes. B. Contratos flexíveis. Estabelecimento de contratos flexíveis com fornecedores e operadores logísticos que permitam ajustes rápidos em respostas à mudança nas condições operacionais. Mudou o tempo, mudou a correnteza, a carga é emergencial. Então, eu tenho flexibilidade para solicitar em casos emergenciais, para trocar datas e assim por diante. Se eu prever isso em contrato, essa flexibilidade, é mais fácil para eu atender o meu objetivo. Se eu não colocar no contrato, pode ser que ele queira me cobrar por fora. Eu tenho que levar isso em consideração. Integração de tecnologias. Implementação de tecnologias de automação e digitalização, como sistemas de gerenciamento de transporte, TMS, plataformas de logísticas colaborativas para melhorar a visibilidade e controle sobre o fluxo de carga. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com o meu estoque, de como eu vou fazer esse atendimento, como eu vou fazer esse transporte. Eu digitalizo dentro de um sistema que vai me manter informado sobre determinados produtos, sobre disponibilidade de
caminhão prancha de empilhadeira, sistemas de grande capacidade, que eu te mencionei. Então, primeiro eu estou pensando o quê? Isso aqui podia ter vários pontos, gente. Eu estou pensando como eu vou minimizar possíveis atrasos nas cargas essenciais. Depois, gestão de incerteza na demanda de serviços logísticos. Observem que a incerteza eu comecei no final da outra lá, meu pensamento de incerteza. Análise de dados, utilização de análises preditivas e modelos de simulação para antecipar as variações de demanda de serviços logísticos com base em dados históricos e tendências de mercado. Eu estou analisando o dado em tempo real para que eu diminua as minhas incertezas de, por exemplo, o fornecedor não conseguir me entregar. Ok? Implementação de KPIs, de KPIs, Performance Indication, para monitorar o desempenho logístico e ajustar as operações conforme necessário. Então, coloco o indicador. O que é isso? 10, se tiver tudo pronto, tudo lá na área. 8, se tiver um caminho intermediário numa área de retroporto. 7, 6, e eu vou dando pontuação. E aí eu tenho como localizar isso de uma forma geral. Esse é o método. Hoje, com o sistema informatizado, a gente consegue até superar isso. Estratégias de redundância, que é importante. O que é uma estratégia de redundância? É o plano B ou o plano C. Eu não vou ficar na mão. A unidade marítima não pode parar de produzir. Manutenção de capacidades redundantes, como a reserva de embarcações adicionais e a contratação de fornecedores alternativos, para garantir a disponibilidade de recursos em situações de alta demanda ou emergência. Como é que eu vou saber se é alta demanda? Porque as estatísticas, as minhas análises eu já sei qual é o período que eu tenho uma demanda maior para um determinado produto, para um determinado equipamento, em relação a outros segmentos. Capacitação e treinamento contínuo das equipes de logística para lidar com situações imprevistas e desenvolver habilidades em gestão de crise e resolução de problemas. Quanto mais você treinar a tua equipe, mais ela vai colaborar com você para atingir o teu objetivo. Então eu tenho sim que ter uma capacitação contínua. Mudei o sistema, tem coisa nova, eu vou atualizar. Terceiro, e talvez um dos mais importantes, já que a fase de apoio logístico marítima é a mais cara. Garantir a disponibilidade de embarcações e recursos. Notem que a gente está dando continuidade ao anterior. Parcerias estratégicas. Estabelecimento de parcerias estratégicas com empresas de transporte marítimo e fornecedores de serviço logístico que garantam o acesso a uma frota de embarcações e equipamentos especializados. Se der um problema com o meu, eu uso o teu. Eu tenho que ter essa parceria prévia, da mesma forma que ele vai ter com você também, para cargas emergenciais principalmente. Manutenção preventiva. Olha com o que eu tenho que me preocupar. Implementação de programas de manutenção para embarcações e equipamentos logísticos, reduzindo riscos de falhas operacionais e aumentando a confiabilidade dos recursos. Então eu tenho que me antecipar. Não sou eu que vou fazer? Lógico que não. Vai ter uma equipe destinada a te passar os dados de manutenção. Você não pode ser surpreendido e requisitar uma embarcação, ela está parada na manutenção ou ela está quebrada. Isso não existe. Plano B, plano C, o que for. Gestão de frota. Isso a gente já tem tecnologia para isso. Uso de sistemas de gestão de frota para otimizar a utilização e a rotação das embarcações, garantindo sempre que haja disponibilidade de recursos conforme a demanda das operações offshore. Notem que a manutenção ela vai conversar diretamente com a gestão de frota dentro do sistema. Flexibilidade operacional. Desenvolver acordos que permitam a rápida mobilização de recursos em resposta à emergência ou picos de demanda, como contratos de curto prazo, opções de leasing para embarcações e equipamentos. Se eu precisar comprar, eu tenho que ter o meu plano B de buscar emergencialmente alguma coisa. Faço um leasing para resolver o problema. Eu tenho que dar o meu pulo, tenho que dar o meu jeito, porque não posso interromper a operação.
Esses 3 pontos são os que eu acredito que sejam os mais importantes. Eu citei alguns deles. Mas, lógico, o cara que está trabalhando especificamente com isso, ele pode criar uma rotina de checklist. Pode não, deve-se criar uma rotina de checklist. Checklist, fiz isso? Foi observado isso? Depois isso automatiza um pouco, ou mesmo o próprio sistema já faz. Mas, quando eu vou liberar uma embarcação, eu já olhei tudo para ver se não está nada fora do padrão. E se acontecer alguma coisa, eu já sei o que eu vou fazer e não vou ficar correndo atrás. E agora, o que eu faço? Não, essas respostas têm que estar sempre à frente do todo. Bom, com base no material fornecido, vamos resolver um problema simples. O cenário, para a gente poder ter discutido sobre isso que discutimos, eu já apresentei para vocês, né? Anteriormente, uma empresa de exploração e produção offshore que está planejando suas operações de logística para apoiar uma nova unidade de perfuração na Bacia de Campos. A unidade de perfuração requer uma série de suprimentos e serviços para operar eficientemente. A empresa precisa garantir a continuidade sem interrupções devido à falta de equipamento e materiais. Perguntas que nós já vimos lá para poder ter pensado nas ações preventivas: quantas viagens semanais são necessárias a uma plataforma supply para transporte de suprimentos e serviços necessários para a unidade de perfuração, considerando PSV tem a capacidade média de transportar 4.500 de carga geral, 500 metros cúbicos de fluido e 1.000 metros cúbicos de diesel. Considerando água e diesel, quantas viagens adicionais necessárias em um PSV, ele está trabalhando com o mesmo barco, dedicado exclusivamente a este transporte. Quantos metros cúbicos? 1,2 toneladas, da mesma forma. As 3 perguntas que nós fizemos no início. Agora, com o raciocínio já do que eu tenho que tomar cuidado, o que eu posso estar dimensionando também para melhorar a minha colocação. Então, aqui eu já vou colocar já com a resposta para vocês entenderem qual foi o raciocínio, tá? Viagens semanais para suprimento e serviços. Carga geral, 150 toneladas, dividido por 4.500 por viagem. Então, eu vou precisar de 0,033 viagens. Mas que é isso, professor? Eu vou arredondar para 1 depois. Isso é lá no final, se for necessário. Cuidado com o GPT. Todos os alunos que jogam isso no GPT erram. Por quê? Porque o GPT arredonda. Algumas coisas você pode arredondar. Mas, por exemplo, horas, se tu arredondar, 4 horas de combustível é muito diferente que menos 4 horas de combustível em volume. Então tem que tomar muito cuidado. Quem fez no lapão ali, no lápis, acertou, porque foi lá no 000. Quem não fez acaba errando. Tem que tomar muito cuidado. Isso é proposital. Produtos químicos, 30 toneladas, 450 toneladas por viagem, 0,07 viagens. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o que eu preciso levar na capacidade da embarcação. Se fosse uma embarcação de 4.000 toneladas. De 3.000 toneladas. Eu tenho que prestar atenção no quê? Nos dados que me apresentam. E se não tiver, como é que você vai calcular? Não tem como dimensionar, tá? Tubos, 50 toneladas, que 4.500 por viagem, 0,11 viagens. Notem que eu só estou analisando inicialmente a questão da viagem. Eu não estou analisando a questão da arrumação da embarcação. Tá? Quantas viagens eu vou precisar para uma embarcação desse tamanho? Salmoura e lama, 200 metros cúbicos, divididos por 500 metros cúbicos por viagem, que é a capacidade da embarcação, 0,4 viagens. Cimento, 100 toneladas, 4.500 toneladas, 0,022. Resíduos e lixo, 10 toneladas, por 4.500, 0,002. Somando todas as viagens, eu vou ter 0,475 viagens por semana. O que significa isso? Que eu vou ter a necessidade de uma viagem por semana e eu ainda tenho
um certo espaço, sem precisar. Então, eu posso usar esse espaço como moeda de segurança, para cargas emergenciais. Então, quando você fez o planejamento, você tem as diferenças como plano B, plano C. Se você precisar, para essa embarcação dá para colocar mais tanto, dá para ir aí, vamos quebrar o galho. Ou teu parceiro falou, eu estou precisando disso, eu tenho espaço de tanto, dá para levar. Você não vai descobrir isso na hora. Dentro do teu planejamento, que você está fazendo planejamento tempos antes, né? Dentro do plano maior, que é o plano de gestão da unidade. Vê aí se tem. O quê? Se chegar na hora de pai, vê aí Vou se ver. tem, quanto que tem. Qual é aí a pra colocar. capacidade? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. O número de viagens poderá ser fracionado para futuro cálculo de horas e consumo, mas também será contabilizado como número inteiro, sendo agora arredado para cima. Nesse caso, uma viagem por semana. Cálculo de horas e consumo. Não posso arredondar. Tem que fazer na força, né? Viagens adicionais que o problema pediu, diesel e água. Diesel, 500 metros cúbicos, 1.000 metros cúbicos por viagem, 0,5 viagens. 300 metros cúbicos de água, 1.000 metros cúbicos por viagem, 0,3, ou seja, 0,8%. Uma viagem por semana. Então, se não couber dentro daquela embarcação, eu vou precisar de mais uma viagem por semana somente para levar esse produto. E aí eu tenho que tentar criar, utilizar para ver se eu consigo usar o mais da embarcação. Ou mesmo até comunicando os parceiros. Tudo é otimização de custo, gente, tá? Uma por semana. Espaço no convés para tubos. 50 toneladas, vezes 1,2 toneladas por metro cúbico, 41,67 metros cúbicos. Arredondando aí, 42 metros cúbicos de espaço no convés seriam necessários. Então eu sei que somente para os tubos eu vou precisar desse espaço. Então se eu tenho um convés de 100 metros quadrados, eu vou ter que fazer a transformação para cúbico para saber a cubagem dele, para poder fazer o dimensionamento, ou vice-versa. Notem que é tudo continha simples, não é nada difícil, gente. Mas o que requer aqui? Atenção no dimensionamento. Gente, isso é o mais básico do básico. Por quê? Eu não estou levando em consideração aí o gasto de combustível, eu não estou que vai gerar tonelagem na embarcação de peso, as emissões, as condições do mar, o aumento de horas. Por exemplo, eu faço uma rota 3, 4 horas, se o mar estiver ruim, eu posso levar 6, 7 horas. Vou precisar de mais combustível, vou gerar mais emissões, eu vou aumentar mais o custo. Então eu tenho outros cálculos que progressivamente, no decorrer do nosso aprendizado, a gente vai agregando para que vocês vão se aprofundando, beleza? Eu vou fazer o quê? Eu vou passar um exercício básico agora para vocês, que a gente pode fazer aqui, tá? Só para ver, bem parecido com esse, só para a gente pegar a mão aí, para ver se a gente consegue bater os resultados. E aí, essa semana eu já vou enviar para vocês a apostila, o e-book técnico, para vocês darem uma lida, entender. Lá fala de carga, fala de tudo, deixa tudo certinho, para depois a gente começar a evoluir com outros exercícios final. Tá bom? Dúvidas, perguntas, choros, lamúrias, lamentações? Não, acho que por enquanto não. Beleza? Então vou